E aí, galera, vamos dar continuidade ao estudo de crase? Já vimos, ó, crase, preposição mais artigo, crase, preposição mais pronome demonstrativo. Tá faltando o último caso, deixa eu ficar pequenininho, vem comigo. Crase, preposição mais pronome relativo. Galera, a gente já estudou muito pronome relativo. Já vimos isso em período composto, vimos agora há pouco em regência. Presta bastante atenção nisso. Este é um homem, refiro-me ao homem. Eu tenho dois enunciados, e nesses dois enunciados há um elemento em comum, que obviamente você vê aí é o homem. Vou destacar o homem nas duas orações. Se eu quiser unir essas duas orações no único período, é claro que esse termo homem não vai se repetir. No lugar do homem da segunda oração, tradicionalmente a gente coloca o pronome relativo que. Se eu pusesse ali o que, deixa eu até rabiscar aqui, ó. Este é o homem, botando o que, ó. A que me refiro. Correto? Tranquilo? A preposição do verbo referir-se, mais o que? Pronome relativo. Este é o homem a que me refiro. Correto? Pois então, só que a gente sabe que esse que, pronome relativo, ele pode ser substituído na língua portuguesa por 4 possíveis elementos. O qual, a qual, os quais e as quais, de acordo com o termo a que ele se refere. Como nesse caso esse que assumiu o papel do homem e se conecta ao homem da primeira oração, ora galera, é claro que se o homem é um termo masculino singular, no lugar desse que, quem eu posso colocar em um termo masculino singular, que é o qual. Na hora de unir, ó, a, de novo, a preposição do verbo referir-se, mais o do qual, unindo, como é que fica? Este é o homem, fala, ao qual me refiro. Concordam comigo? Pois então, agora eu tenho duas sentenças em que o termo em comum é a mulher. Galera, esta é a mulher, refiro-me à mulher. Ora, o termo em comum é a mulher. Vê se vocês entendem a separação que eu vou fazer. Ó. Entenderam onde eu quero chegar? Viu que o a, na segunda oração, está cortado no meio? Porque o que é um a craseado? A mais a. A preposição e, nesse caso, a artigo de mulher. Como o termo a mulher é o termo em comum, quando eu tiro a mulher da segunda oração, sobra o a, preposição do verbo referir-se, correto? Se no lugar dessa mulher eu colocasse o que, seria a frase, esta é a mulher a que me refiro, sim ou não? Ora, galera, se é a mulher a que me refiro, quem eu posso colocar no lugar desse que substitui a mulher? Eu não posso colocar o a qual? Ora, galera, a preposição mais esse azinho aqui do a qual, ao se unirem, o que vai gerar, hein? Esta é a mulher, de eu sair da tua frente, a qual me refiro. Novamente, esse a qual é a preposição, mais o a do a qual, pronome relativo. Beleza, galera? Esse é o terceiro caso de ocorrência de crase, preposição mais pronome relativo. Ficou claro isso, gente? Beleza? Tô de volta aqui, ó. Ficou claro isso? Show? O que eu quero é que vocês entendam como é que funcionam todos os casos de ocorrência de crase. Dá uma olhadinha agora no caso de regência verbal. Ora, galera, prestem bastante atenção nisso que eu vou mostrar para vocês. Crase, procuramos a mulher que me ajudou. Ora, galera, a pergunta simples é, quem me ajudou? A mulher. Esse que é o famoso pronome relativo que está se referindo ao termo anterior. Como esse termo anterior é a mulher, veja que esse que, ao se referir à mulher, ele poderia tranquilamente ser substituído por a qual. Se eu pusesse o a qual aqui, galera, como é que seria a frase? Vai. Procuramos a mulher a qual me ajudou, sem problema nenhum. Na frase de baixo, então, continuo usando, procuramos a mulher a que me refiro. Veja que esse que é um pronome relativo que também se refere à mulher da oração anterior. Como esse que
pode ser substituído por a qual. De onde é que sai esse azinho aqui, hein? Não é do verbo referir-se? Ora, galera, quem se refere a. Esse a precedendo o que? Pronome relativo? É a preposição do verbo referir-se. Ora, eu vou destacar somente essa segunda oração. Ó. A que me refiro. Esse que tá retomando a mulher da oração anterior. Esse aqui é o pronome relativo. Ora, se esse que retoma a mulher, no lugar dele não pode entrar a qual? Vamos botar a qual ali no lugar? Ó. O que vai acontecer, galera? A preposição mais o a do a qual pronome relativo, ó. O que vai acontecer aqui, ó? Crase. A preposição do verbo referir-se mais o a qual pronome relativo, que se refere à mulher. Procuramos a mulher a qual obedeço. Ora, gente, quem obedece a. Tem a preposição a do verbo obedecer? Tem. Tem o a do a qual que se refere à mulher? Sim ou não? O que acontece? Crase. Percebeu? Procuramos as mulheres as quais, galera, olhe o as quais no plural concordando com mulheres. Vai ocorrer crase aí também, sim ou não? Não! Por quê? Galera, de novo, vai. Olha a setinha, ó. Quem se refere a. Quem obedece a. Quem ajuda alguém. Ajudar, galera, é verbo transitivo direto. Fiquem atentos à regência. Lembra que eu falei para vocês? Algo fundamental antes de entrar no estudo de crase. Entender regência. Veja que aí não há qualquer preposição precedendo o pronome relativo. Sem preposição, não ocorre crase. Lembra disso? Elemento obrigatório para ocorrência de crase é a preposição. Então, nesse caso, não ocorre crase. E isso tudo, eu não sei se vocês se ligaram, é tudo complemento de verbo. Quem se refere a, quem obedece a. Mas lembre-se, galera, que também existem termos nominais que pedem preposição. Vamos ver como é que fica em relação à regência nominal? Galera, esta é a jovem a que fiz referência. Esse que se conecta a jovem, termo feminino. Aqui eu tenho o substantivo referência. Referência é o substantivo. Quem faz referência a. Tem a preposição aqui. Como esse que está se referindo a jovem, vou destacar só a segunda oração. Olha lá, galera. Como esse que se refere ao termo a jovem, que é feminino, quem eu posso botar no seu lugar, hein? Não posso botar o a qual? A. Preposição de referência, mas a do a qual pronome relativo, o que acontece? Aqui, ó. Crase. Entenderam isso? Quem faz referência a. O a veio para frente do a qual fiz referência, crase. Estas são as pessoas às quais fui nocivo. Ser nocivo é fazer mal. Nocivo é um adjetivo. Quem é nocivo a. Veja que o adjetivo nocivo pede uma preposição a. Como eu tenho as quais que se refere ao termo pessoas, a as quais fui nocivo. O que acontece? Crase. Entenderam isso? Mesma coisa, se eu sair da frente aqui, ó. Estas são as pessoas às quais pensei favoravelmente. Favoravelmente é um advérbio. Quem pensa favoravelmente é favoravelmente a preposição. Como esse às quais se refere às pessoas, ó, a mais as quais referente às pessoas. O que vai acontecer, galera? Crase. Veja que aqui completa um substantivo, aqui completa um adjetivo, aqui completa um advérbio, tudo situações de complemento nominal precedido de preposição. Como preposição, elemento obrigatório para ocorrência da crase, unir os elementos a e a qual ou as quais, crase obrigatória. Beleza, galera? Tranquilo? Acabamos de ver todas as situações de ocorrência de crase. Então agora a gente vai começar a ver algumas situações especiais de ocorrência de crase. Porque volto a te dizer para vocês, crase normalmente é ensinado passando como? Regra. Eu não gosto de só ficar cuspindo regra em cima do aluno. Acho que é péssimo. A gente tem que compreender como é que as coisas funcionam. E eu sei, se você em algum momento estudou crase na sua vida, provavelmente você viu uma lista de regras, crase obrigatória,
crase facultativa, crase proibida. Não é assim que você aprende? Uma listinha de regras? Pois então, eu vou mostrar para vocês agora uma situação que eu acredito que todo mundo que tem estudado crase absorveu da seguinte forma. Antes de pronome possessivo, a ocorrência da crase é facultativa. Tem sentido? Tem. No que diz respeito à maioria dos casos. O que isso quer dizer? Como a gente está falando em pronome possessivo, tradicionalmente a gente vê o uso do pronome possessivo conectado ao substantivo. Pronome normalmente se conecta ao nome, certo? Prestem bastante atenção no que eu vou mostrar para vocês em relação ao valor do pronome possessivo e ao uso do pronome possessivo. Ou seja, eu quero começar interpretando situações. Se você está comigo desde o início, você vai acompanhar e você sabe que o tempo todo eu estou trabalhando como? Primeiro, entender a informação e entender a regra de acordo com a informação. Com um processo de comunicação. Beleza? Vamos lá ver como é que isso funciona? Primeira situação. Como funciona o pronome possessivo? O pronome possessivo, ele tem um valor significativo. Veja, quando eu falo irmã, perceba que a palavra... Tranquilo? Perceba que a palavra irmã... Visitas. A palavra irmã já informa algo para você. Eu estou falando de uma pessoa. Agora, que irmã é essa? Existe algum elemento que especifica essa irmã? Não. Isso é uma irmã qualquer. Agora, se eu falo a irmã, é uma irmã qualquer? Ah, não me apavora. A irmã é qualquer irmã? Acabei de botar o artigo definido. Eu acabei de definir, de determinar a irmã. Sim ou não, galera? Então veja que esse A especifica a irmã. Sua irmã. Você sabe que irmã... Porra, é sua irmã. Ô ser humano. Se é sua irmã, tu não sabe que irmã é essa? Concorda comigo que o pronome possessivo também não especifica o termo? Raciocina comigo. Se o sua já especifica o irmã, eu preciso falar a sua irmã. Sua irmã chegou. A sua irmã chegou. Mudou a informação? Em nada. Em absolutamente nada. Se o sua já especifica o irmã, eu não preciso do artigo. Agora, eu posso colocá-lo? Tranquilamente. Sem problema algum. O sua já determina irmã, o artigo não vai modificar em nada. Se eu tivesse o artigo, a irmã chegou, é uma irmã específica. A sua irmã chegou, a informação é a mesma. Entenderam isso? O que eu estou falando, galera? Quando eu tenho pronome possessivo acompanhando o nome, o artigo antes dele é facultativo. Entendeu isso? Agora perceba que eu falei acompanhando o nome. Presta bastante atenção no que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Eu vou sair da tela para vocês me ajudarem a analisar essa frase que está aí. Ó. Meu carro é mais velho que o seu. Pergunta. Esse meu não está especificando esse carro? Vejam que eu tenho uma característica referente a esse carro. Ele é velho. Agora, é qualquer carro que é mais velho que o seu? Não, é o meu. Se você percebeu, esse meu, ao acompanhar o substantivo carro, ele também não está especificando esse carro? Afinal, não é qualquer carro que é mais velho que o seu, é o meu. Galera, deixa eu olhar para vocês. Toda vez que um pronome possessivo acompanha o substantivo, ele acrescenta uma informação a esse nome, a esse substantivo. Por isso que ele é conhecido como pronome adjetivo. Ué, mas eu aprendi que ele é meio pronome possessivo. É possessivo, pela ideia de posse. Mas o fato de ele estar acompanhando, afinal, lembra que pronome tem dois papéis. Acompanhar ou substituir o nome. Todo pronome que acompanha o substantivo é chamado de pronome adjetivo. Está acrescentando uma informação a ele. Show? Beleza? Agora, deixa eu sair da frente de novo. Meu carro é mais velho que o seu. Seu o quê, gente? Não é seu carro? Vocês perceberam que esse seu assumiu o papel do substantivo carro aqui, sim ou não? Tanto é que, se você perceber, esse o que vem antes dele faz com que esse seu tenha valor o quê? Substantivo. Por isso que esse seu, a assumir o papel do substantivo carro, ele passa a ser chamado de pronome substantivo. Traduzindo, galera, olha para mim. Pronome tem dois papéis.
Ou ele acompanha o nome, ou ele substitui o nome. Tá tudo aqui, ó. Se ele acompanha o substantivo, ele é pronome adjetivo. Se ele substitui o substantivo, ele é um pronome substantivo. Entenderam isso? Acompanha, adjetivo. Substitui, substantivo. Beleza? Por que eu tô falando isso, galera? Sai da frente de novo. Meu carro é mais velho que o seu. Eu posso botar o artigo aqui na frente? O meu carro é mais velho que o seu? Posso ou não posso? Claro que eu posso. Se eu tirar meu carro é mais velho, mudou a informação? Meu carro é mais velho que o seu, ou meu carro é mais velho que o seu. Concorda que esse o, ele é facultativo? Eu não preciso dele precedendo o termo meu carro, sim ou não? Agora, eu posso tirar esse o lá do final? O meu carro é mais velho que seu? Percebeu que quando o pronome possessivo for substantivo, esse artigo antes dele é obrigatório? De novo, regra. Quando o pronome possessivo for adjetivo, o artigo antes dele é facultativo. Quando o pronome possessivo for substantivo, o artigo antes dele é obrigatório. Consegue entender onde eu quero chegar? Se o pronome possessivo for adjetivo, aqui ó, o artigo antes dele é facultativo. Se o pronome possessivo for substantivo, o artigo antes dele é obrigatório. Guardou isso? Vamos pro próximo caso? Cadê? Saindo da frente. Deixa eu ficar aqui pequenininho por enquanto. Encontrei a minha irmã e não a sua. Galera, quem encontra alguma coisa. Eu posso tirar esse artigo? Lembra, o minha é um pronome adjetivo. Preciso do artigo? Não. Posso colocar? Posso. O artigo é facultativo. Encontrei a minha irmã e não a sua. Eu posso tirar esse sua? Minha irmã não sua? É isso? Se o pronome possessivo for adjetivo, ou substantivo, assumindo o papel termo, esse artigo é obrigatório. Só que aqui o verbo encontrar é transitivo direto, galera. Eu não tenho ainda preposição. A minha discussão aí é se vai ter artigo ou não. A minha discussão aí é, vai ter artigo? Não vai ter artigo? A discussão é essa. Entenderam onde eu quero chegar? Fiz referência na frase de baixo. Quem faz referência a. Quem faz referência a. Eu tenho preposição. Fiz referência à minha irmã e não à sua. Ou seja, fiz referência à minha irmã e não fiz referência à sua irmã. Viu que tem várias coisas implícitas aí? Quem faz referência a. Tem preposição? Tem. Se o minha é um pronome adjetivo, eu preciso do artigo? Eu tenho a preposição, vinda de referência. Mas se o minha acompanha irmã, eu preciso do artigo? Não. Mas posso colocar? Posso. Então a ocorrência da crase é o que, gente, aqui? Facultativo. E depois, fiz referência à minha irmã e não fiz referência à sua. Sua o quê? Irmã. Se o sua é um pronome substantivo, o artigo não é obrigatório, então a ocorrência da crase também é obrigatória. Galera, quem faz referência a. Eu tenho preposição obrigatória de referência. Eu não preciso do artigo, mas posso colocá-lo. Por isso que aqui a crase é facultativa. Aqui a crase é obrigatória, porque o pronome é substantivo, o artigo é obrigatório. E como tem a preposição de referência, crase é obrigatória. Entendeu isso? Sim ou não? De novo, quando o pronome possessivo for adjetivo, a ocorrência da crase é facultativa. Quando o pronome possessivo for substantivo, a ocorrência da crase é obrigatória. Claro, isso se tiver preposição, né, gente? Se tiver preposição. Quem faz referência a. Olha a terceira frase. Obedeço. Quem obedece a.
já tenho preposição obrigatória nos dois casos. Porque ambos estão ligados ao verbo obedeço. Já tem o elemento obrigatório. Galera, quero ver a sagacidade, hein? Minhas é um pronome o quê? Adjetivo. Preciso do artigo? Não. Posso colocar? Posso. A crase aí é o quê? Fala, é o quê? Você falou facultativa? Obrigatória. Você vai me enlouquecer, pelo amor de Deus. Você falou em cima que era facultativa. A palavra que vem depois não é irmãs? Qual é o artigo de irmãs? Não é as? Você se ligou que já está com o artigo aqui? E eu ainda não entendi. Beleza. Quem obedece, obedece a. Aqui, ó. Quem obedece, obedece a. Quais são as minhas possibilidades? Colocar ou não colocar o artigo? Se eu não coloco o artigo, olha o caso de cima aqui, ó. Se não tem artigo, como é que fica? Obedeço a minhas irmãs. Só a preposição, sem o artigo. Como o artigo é as, galera, como aqui já estava com as, é porque ele já entrou. Então não tem discussão, já tem preposição. Botei o artigo, a crase é obrigatória. O artigo não é, só que ele já estava ali. Entenderam o que eu quero dizer? Eu posso ou não botar artigo. Se o artigo entrar junto com a preposição, a ocorrência da crase vai ser obrigatória. Tanto é que depois, olha aqui o as de novo no plural, ó. Crase obrigatória, porque o pronome é substantivo. Sim ou não? Agora, ajudei as minhas amizades. Aqui, ó, o as aqui já tá aqui, hein? Se o as já tá aqui, a ocorrência da crase é o quê? Galera, quem ajuda, ajuda alguém. Ajudar é verbo transitivo direto. Qual é o elemento obrigatório para ocorrência de crase, gente? Preposição. Aqui eu tenho duas opções. Eu ajudei as minhas amizades, eu ajudei minhas amizades. Porque ajudar é verbo transitivo direto, não vai ter preposição. Também não ocorre crase no segundo caso. Galera, é uma questão muito de atenção. Quem é facultativo nessa história toda? O artigo. Em relação ao pronome que acompanha. Agora, se o pronome for substantivo, o artigo é obrigatório. Isso é fundamental que vocês entendam. Ficou claro isso, galera? Algum problema? Essa que é a questão. Entender o papel do artigo aí antes do pronome que acompanha e antes do pronome que substitui. Show? Tranquilo? Ficou claro isso? Beleza. Temos muito mais coisa de crase pela frente. Vamos que vamos.